Olá, meu nome é Andréa Borelli e o nosso assunto de hoje é a questão da Mesopotâmia. A primeira questão que eu queria discutir com vocês um pouco é o que é Mesopotâmia. Mesopotâmia é um termo grego, ou seja, as pessoas que viviam nessa região não a chamavam de Mesopotâmia. Quem passou a chamar essa região de Mesopotâmia foram os gregos. Mesopotâmia significa entre rios, entre esses dois grandes rios que vocês veem aqui, o Rio Tigre e o Rio Eufrates, né? Quando nós falamos da Mesopotâmia, nós falamos exatamente de um lugar. Portanto, esse lugar ele será ocupado por diversos grupos. Não se trata de um único povo, mas de um conjunto enorme de tradições culturais, de tradições políticas, de formas de conquista, de formas de concepção de mundo. Obviamente, existem traços e existem elementos comuns entre estes grupos, né? A gente vai falar um pouquinho disso. Mas lembre-se, nesse momento, nós não vamos abordar todos os grupos que ocuparam a região da Mesopotâmia. Nós vamos falar de alguns que têm importância histórica e que garantem uma unidade social, econômica, política e muitas vezes até de caráter legal para a região. O primeiro grupo que eu queria mostrar para vocês são os sumérios, né? Os sumérios são considerados o primeiro grande grupo da região. A gente não sabe muito quando é que eles apareceram na região, mas a gente sabe que os sumérios formavam um conjunto de pequenas cidades-estado. O tamanho e a importância política de cada uma dessas cidades-estado vai variar, né? Algumas vão ser maiores e mais poderosas, outras vão ser menores. Muitas terão instituições políticas e elementos culturais parecidos, não necessariamente iguais, mas elas têm elementos que permitem que a gente conceba algumas questões comuns. A primeira é a importância da cidade. Para os sumérios, o mundo começa nas cidades. A cidade original, a cidade da criação para eles, é a cidade de Eridu. Para eles, o mundo, toda a civilização, a nossa civilização humana começa em Eridu, né? Outra característica comum é a existência na maior parte das cidades das Sumérias, na Mesopotâmia, da existência do zigurate, né? O zigurate é essa plataforma que vocês estão vendo aqui. Esse aqui é o zigurate de Ur, é um deles, né? A gente não sabe exatamente o que o zigurate significava, mas provavelmente ele tem um caráter profundamente religioso. Cada cidade suméria criava o seu zigurate para uma das divindades principais das suas crenças, né? Poderiam existir cidades com vários desses zigurates, mas somente um é o zigurate principal, né? Ele é, portanto, uma construção de caráter religioso. Intervalos cíclicos, que a gente também não sabe determinar muito bem por que eles acontecem, né? Mas em intervalos cíclicos, esses zigurates são reconstruídos. O que acontece? Essas plataformas são destruídas, né? E uma nova plataforma é construída sob a anterior. Então esses zigurates eles vão ficando cada vez mais altos, né? Tornando-se visíveis ao longe e marcando a existência da civilização suméria nessa região da Mesopotâmia. Outro povo que é importante a gente destacar são os acádios. Por que os acádios são importantes dentro deste contexto e neste espaço? Os acádios são o primeiro grupo a ocupar a região da Mesopotâmia e que a gente pode considerar um império. Ou seja, é a partir de Sargão, que é essa figura aqui, essa é uma das imagens mais conhecidas de Sargão, os acádios se desenvolvem e ocupam a região, dominando politicamente os outros grupos ali já existentes. Sargão vai criar uma cidade chamada Agade ou Acade. Você pode encontrar com os dois nomes, tá? Por uma questão de tradução. Essa cidade, vai ser considerada uma das mais belas da região da Mesopotâmia, mas a gente não sabe exatamente aonde ela fica, porque a cidade acabou sendo destruída. Sargão vai ser além de um grande conquistador, uma pessoa que vai expandir o império dos acádios, ele também vai ser um excelente administrador. Durante o Império do Sargão e durante o Império Acádio, vai se desenvolver na região da Mesopotâmia o primeiro sistema postal conhecido, né? Se vocês lembrarem lá do nosso material teórico, né, na Mesopotâmia vai surgir o cuneiforme.
E o cuneiforme vai ser uma escrita muito interessante exatamente porque ela permite a construção, fazer ela em argila, permite que essas tabuletas sejam envoltas em uma capa de argila. Nessa capa de argila, eles escreviam o nome do remetente e havia um selo que indicava aonde a carta deveria ser entregue. O Império Acádio, ele não dura muito tempo e ele vai ser, depois, quando ele entra em decadência, substituído pela ascensão da terceira dinastia de Ur. Nas cidades da Mesopotâmia, existem algumas cidades que vão permanecer durante vários anos e vão se manter como, se não a mais importante, alguma delas. Essas cidades como Ur, Uruk ou mesmo Eridu, elas vão em momentos diferentes ter bastante influência, seja ela política, seja ela administrativa, A terceira dinastia de Ur, ela vai se destacar principalmente por conta de um governante, um cara chamado Ur-Nammu. Ur-Nammu é uma das primeiras figuras a trabalhar com a sistematização do sistema legal. A gente sempre fala do Código de Hammurabi, depois a gente vai falar um pouquinho dele, mas o Código de Ur-Nammu é inclusive anterior ao de Hammurabi, é uma das primeiras sistematizações legais desta região. Só por isso, Ur-Nammu já merecia um destaque importante. As leis sistematizadas, elas são muito importantes na existência do cotidiano humano, exatamente porque elas consolidam regras de convivência, elas permitem determinar o que a sociedade aceita e não aceita. E para nós historiadores, elas são de fundamental importância para entender as formas de funcionamento de uma sociedade. A terceira dinastia de Ur, ela vai entrar em decadência e aí a gente vai ver chegar ao poder um dos principais impérios dessa região, que é o Império da Babilônia. A cidade da Babilônia é provavelmente a cidade mais conhecida da região da Mesopotâmia. Todo mundo já em algum momento ouviu falar da Babilônia, Seja pelas suas grandes construções, esse aqui é o portão de Chtá, Ele foi retirado da sua área onde ele estava originalmente, tudo isso aqui são, na verdade, tijolos de faiança azul, Eles foram retirados da parede e levados para a Alemanha. Toda essa construção foi remontada em um museu alemão. Lembre-se que isso aqui acontece no século XIX, onde as legislações em torno da proteção de obras da antiguidade, principalmente nesses países como o Egito ou mesmo a região onde fica hoje a Babilônia, não eram claramente estabelecidas. Hoje, este tipo de ação não poderia acontecer. Mas a Babilônia, ela vai ser reconhecida como um dos principais centros econômico, político da região da Mesopotâmia. E principalmente ele será reconhecido por conta de um grande rei. Ele não é o único, mas ele vai ficar muito famoso exatamente porque ele vai dar consistência àquilo que o Ur-Nammu começou, que é o Hammurabi. Todo mundo já ouviu falar do Código de Hammurabi. O que é o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi, na verdade, é uma grande consolidação de legislação. O que o Hammurabi fez? Ele pegou as regras que já haviam sido estabelecidas, por exemplo, no Código de Ur-Nammu e outras legislações existentes na região e deu um formato final. Este formato final é hoje visto na estela de Hammurabi, que é na verdade uma pedra de mais ou menos uns 2 metros de altura, aonde a gente pode ver descrito o Código de Hammurabi. Nesse código eu tenho um conjunto de quase 300 artigos, um pouco menos de 300 artigos, que vão legislar sobre diversos aspectos da vida civil, principalmente em torno de direito de sucessão, de herança. No Código de Hammurabi se estabelece uma regra que é a chamada Lei do Talião, que você também já deve ter ouvido falar. É a história do olho por olho, dente por dente. Ou seja, a punição, ela deve ser próxima ao crime. Tem um artigo muito famoso na Lei de Hammurabi que diz assim: se um arquiteto constrói uma casa e esta casa cai e mata, por exemplo, o dono da casa e sua família, o arquiteto e a sua família serão mortos. Então, o crime ele tem que ser punido de maneira correlata. O Código de Hammurabi, então, é um dos mais importantes legislações do mundo antigo. Você pode encontrar ele na internet com facilidade, inclusive traduzido para o português.
A região da Babilônia, como o restante dos outros estados que ocupam a região da Mesopotâmia, ela vai ser varrida por um outro grande império que vai ocupar essa região, que são os assírios, né? Os assírios, eles ocupam uma cidade chamada de Ashur, né? Os assírios, eles vão se desenvolver e vão controlar toda a região, passando por cima da Babilônia, dos sumérios, enfim, de todos eles. Além de excelentes administradores, os assírios se destacam por conta, principalmente, da violência. Eles vão ser sempre lembrados e constantemente analisados exatamente pela forma com que eles lidam com os povos conquistados, né? Se costuma dizer que os assírios, eles não só conquistam, mas eles marcam os povos conquistados exatamente por uma ação, como, por exemplo, entre os soldados conquistados, eles cortam por exemplo, a orelha, né? Para tentar marcar exatamente a supremacia assíria. É exatamente essa violência que vai fazer com que os assírios sejam alvo de uma coligação envolvendo vários outros povos da Mesopotâmia, como, por exemplo, de novo, os babilônicos, né? E outros grupos, como, por exemplo, os próprios persas, que são um estado em expansão. Os assírios vão ser conquistados e toda a região vai passar por uma sucessão de conquistadores. Primeiro os persas, depois o próprio Alexandre Magno. O que é importante a gente lembrar no que tange a região da Mesopotâmia é que a Mesopotâmia é um lugar, não é um povo, é um espaço. E nesse espaço, grandes civilizações floresceram. Hoje, quase é consenso entre os historiadores que o berço da civilização humana, como nós conhecemos, é a região da Mesopotâmia. Portanto, retome o seu material teórico e todo o material presente na unidade. Obrigado e bom estudo!